Então, aqui temos um pratinho com uma barra de tinta acetinada, verde claro, que é a tinta que eu vou empastar agora para vocês verem o ponto dela, tá? Então, vamos agora aqui fazer esse trabalho com acetinado e relevo. Vou empastar o acetinado com óleo mole, tinta acetinada em pó com óleo mole. Coloco umas gotinhas aqui do lado, vai empastando. Uma pasta um pouco sequinha. Bem trabalhada, para ficar bem lisinha. Em seguida, vamos adicionar umas gotinhas de óleo de cravo para facilitar a aplicação, e também uma gotinha eu coloquei para facilitar a aplicação e o esponjado, porque eu quero que fique uma camada bem fina, bem suave. Olha, fica bem molhadinho. Agora, com a pincel chato número 10, condicionado no óleo mole, mas tira o excesso. Vamos aplicar uma camada fina, seguindo aqui o meu desenho. E em seguida eu vou esponjar. Agora uma camada fina, bem fina, porque a tinta acetinada ela é formulada para ser uma cor suave. Um tom suave e também é semi-fosca. Dá um contraste muito bonito quando se usa relevo e também o ouro brilhante sobre essa tinta, ele vai se tornar um ouro mate. Em seguida, vou esponjar, preparando a esponja aqui um pouco na tinta. E o esponjamento ele tem que ser baixo, não pode deixar a mão cair muito do alto, para que fique bem uniforme. Em seguida, limpa com a borrachão o contorno. Deixa bem limpinho o contorno aqui do desenho. E passa a utilizar o relevo que eu vou empastar agora. Então, agora empastando o relevo tem uma solução própria, chama solução para relevo. Vou deixar esse relevo em ponto de fio e já vou mostrar o que é o ponto de fio. Vai empastando aos poucos, assim, com cuidado para não passar do ponto. Primeiro deixa assim sequinho, amassa bem, põe mais uma gotinha aqui do lado e vai puxando até chegar no ponto. Olha, dá para puxar tudo. Bem trabalhado o relevo.
Mais uma gotinha aqui da solução. O ponto de fio é quando você ergue o relevo na espátula e ele puxa um fio assim. E o fio não pode logo arrebentar, ele tem que se manter. Isso é o ponto de fio. Eu guardo meu relevo, eu empasto o relevo sempre já uma quantidade maior, que eu uso bastante, e eu guardo ele num potezinho. Eu vou juntar aqui com o que eu já tenho. Só queria mostrar o ponto, né? Mas você pode usar também diretamente aqui do empastamento. No entanto, se tivesse um potezinho, fica legal guardar. Até porque no dia seguinte, o ponto do relevo tende a ficar melhor. Então, vou usar daqui mesmo. Precisa pegar com o filete número 0, uma gota assim de relevo na ponta do pincel. Deixa aqui, puxa devagar, sem arrastar muito no fundo sem arrastar no fundo da peça, acompanhando o desenho. Eu estou trabalhando sobre o acetinado sem queimar, mas se você não tem prática, melhor queima o acetinado em 750 graus e depois faz um relevo em cima da tinta queimada. Queima novamente o relevo depois com a mesma temperatura. Pode trabalhar fora do desenho, assim no contorno, digamos, mas também pode aplicar em cima da tinta da base. Continuando, vamos aproximar um pouco. Olha, precisa pegar a tinta assim, como uma gota no pincel, encostar aqui e puxar de leve, não arrastando muito na peça.